noite a todos, boa noite, meu nome é Carla Mayon, eu sou médica veterinária, meu currículo está aqui embaixo, para quem tiver interesse em me conhecer um pouquinho mais. O convite hoje de conversar com vocês é para falarmos sobre essa especialidade que hoje é tão interessante, tão importante, sempre foi, na verdade, mas que hoje é muito comentada, muito buscada por muitos profissionais, estudantes, e existe uma grande dúvida, né? Quando vamos recorrer ao nutricionista ou ao nutrólogo, né? Então, eu acho que o papo de hoje é para a gente elucidar um pouco mais esse gap que alguns de vocês podem ter, e formados ou estudantes, é importante que a gente tenha alguns conceitos aí de o que é a nutrição na veterinária, né? Quem norteia essa especialidade, como que a gente encontra as doses, as concentrações, né? Como que a gente constrói uma fórmula. Então, falar um pouquinho, é um papo super leve, é um papo que com certeza vai trazer alguma informação interessante para a rotina de vocês e também fazer com que vocês tenham mais facilidade no encaminhamento e também na recorrência aí dos pacientes de vocês na nossa especialidade. Então, vamos lá. Bom, não é novidade que o conceito de pet, de animal de estimação, mudou, né, pessoal? Hoje a gente tem animais que antes viviam na lavanderia ou no quintal ou na garagem, hoje vivem dentro da sala, vivem dentro do quarto e muitas vezes em cima do travesseiro. Compartilham tecidos, né, cobertas, muitas vezes compartilham alimentos, compartilham as horas de folga e muitas vezes as viagens também com os tutores. Então hoje o pet não é mais o pet que a gente via ali há 20, 15 anos atrás, né? Ou até na idade dos nossos pais aí que tinham animais que geralmente cuidavam da casa, ou eram animais que não tinham aquela relação tão familiar, né? Então realmente hoje a gente vê eventos para pets, como nessa foto, em que existem aí cores, né, tintas, realmente um festival de eventos que hoje os pets trabalham e também levantam muitos seguidores, muitas parcerias, é um mercado que cresceu muito, mas as doenças, né, se mantiveram e algumas voltaram, né, voltaram e surgiram. Então eu falo que as doenças que os cães e gatos tinham, muitas sumiram ou ficaram um pouco mais raras e surgiram outras no lugar, mas elas ainda existem, né? A gente ainda tem um paciente que desenvolve a doença renal, que desenvolve a doença cardíaca, que desenvolve discopatia, um paciente que tem alterações hormonais. Então, eles ainda têm aquela estrutura de problemas de saúde que a gente vê no passado. Mas o que mudou, né? Então, a gente entende que essa humanização trouxe também alguns problemas de saúde, principalmente relacionados à nossa saúde. Hoje a gente vê que alguns scores de condição corporal são muito parecidos com os dos tutores, né? Atividade física, consumo de snacks, consumo de alimentos industrializados em geral, hábitos de vida. Então, essa relação muito próxima, né, quase simbiótica, ela trouxe também alguns problemas novos para a saúde dos nossos pets, né? E problemas alérgicos, problemas que talvez no passado a gente não diagnosticasse tanto, talvez não existissem tanto, mas a gente está diante aí de um novo cenário, né? Então, os animais de companhia, animais de estimação, têm novos problemas de saúde. E dou um exemplo simples. Lá atrás, né, na época que provavelmente os pais de vocês e os meus tinham cães ou gatos, não existia essa alternativa de não comer. Era para comer aquela porção, aquele alimento, ponto, fim, né? Se o animal não comesse, provavelmente ele não teria outra opção e provavelmente ele ficaria uma refeição toda sem comer ou o dia todo sem comer. E às vezes até essa negligência não era tão grave, né? Não comer o dia todo não era tão grave. Talvez alguns dias já chamasse a atenção aí dos tutores, o que obviamente não é o recomendado, mas para vocês entenderem que hoje, se um pet não aceita o alimento, isso já é um sinal de estresse, já é um sinal de ansiedade dentro da casa,
o tutor já fica pensando o que pode estar acontecendo, o que ele pode oferecer na substituição, e aí cria opções. E isso abre também um leque para apetites caprichosos e apetites bastante seletivos que lá atrás provavelmente não existiam. Então, os problemas de saúde também mudaram, né? Hoje a gente encontra animais de companhia com características diferentes, inclusive na questão do apetite. Outro ponto que eu trago para a gente conversar é essa variedade de opções. Eu acredito que vocês também acompanham os grandes lançamentos, né, as principais marcas. A gente sabe que a cada ano muitos produtos são lançados no mercado e as prateleiras estão cada vez mais cheias de opções. E qual a melhor escolha, qual a melhor marca, qual o melhor alimento? Eu recebo muito essa dúvida em rede social e no consultório. Muita gente tem essa dificuldade de entender qual é a melhor opção, né? Ai, mas doutora, que marca que você mais gosta? Ai, você prefere com grãos, sem grãos? Você prefere uma linha importada? Você prefere uma linha brasileira? Qual? Tem que ser sempre super premium? Tem que ser sempre... Então, gente, existe uma dificuldade, né, de compreensão de rótulo, de compreensão dessa diversidade de produtos que não é só do tutor, é nossa também. E o profissional de nutrição, ele estuda, né? Talvez não todos os produtos, mas a grande maioria, ele estuda o que tem ali dentro. Ele estuda se aquilo condiz com o que diz na embalagem, se aquilo condiz com o que o animal precisa em determinada fase de vida, né? Se é um alimento para a fase adulta, ele traz propriedades para a manutenção de uma saúde de um animal adulto. Se é um produto que se preocupa com pelagem, ele traz propriedades que melhoram a saúde de pele e pelos. Qual é a concentração desses princípios ativos? Se tem um diferencial para raças grandes, tem um cuidado maior em osteoarticular, o que eles costumam usar, assim como os pequenos, frágeis, né? Formatos, forma de mastigação, apresentação do produto, apresentação da embalagem, quais são os pontos de atenção que essa marca traz, né? Então, se realmente ela condiz com o que ela oferece. E nós, do lado de cá, temos também essa função, né, de conhecer e de trazer para os tutores e para os colegas essa informação mais mastigada. Então, nós buscamos dentro das formulações, né, se esses princípios ativos são os melhores, são os mais disponíveis, se a matéria-prima utilizada é de bom valor biológico, se a concentração de gordura condiz com o que aquele animal precisa naquele momento. E diante de tanta variedade, né, não é só uma questão de marca ou de marketing, é uma questão também de ter opções para cada paladar, para cada estilo de vida, para cada gasto energético, para cada necessidade. Então, sim, é possível encontrarmos o alimento ideal, o alimento perfeito para o pet, desde que a gente conheça o que tem no mercado e desde que a gente saiba separar o que é bom e o que não é tão bom, né? Então, eu digo sempre que a gente não precisa ir para o alimento que é raça específica. Se a gente tiver um alimento que condiz com o porte, com a idade e que satisfaça as necessidades, o tutor pode consumir. Mas quando existe uma comunicação, existe um momento de conversar exatamente sobre essa escolha, é aí que o nutrólogo entra, porque a gente consegue passar para o tutor que tem essa necessidade, tem essas dúvidas, os diferenciais que a gente tem no mercado, né? Então, vocês, colegas, não se sintam perdidos quando algum proprietário, algum tutor chega para vocês e fala, olha, você conhece esse produto? E provavelmente você não conhece, porque a gente às vezes também não conhece. Mas é muito mais fácil a gente conhecer, é muito mais rápido quando a gente olha a fórmula, quando a gente olha o rótulo e faz algumas perguntas e até se comunica com os fabricantes do que vocês. Então, deixem, né, também um pouco dessa função de escolha do que é melhor para o paciente para o nutrólogo, para o nutricionista, tá? A gente consegue, através da anamnese, que eu vou conversar um pouquinho mais para frente aqui, como que eu costumo interrogar e conversar com os tutores, através desse inquérito a gente consegue trazer o que é o mais próximo do ideal para aquele pet naquele momento. E talvez esse ideal mude ao longo da vida.
tá? Então, é importante que a gente cerque todos os pontos soltos aí, né, para que a gente acerte e que esse pet volte a comer ou coma com bastante interesse, bastante saúde, né, e se mantenha nela ou trate o que está acontecendo, o que está trazendo ele para o nosso consultório. Um ponto também importante é a nossa população de idosos, e de humanos e de pets praticamente dobrou, né? Nós hoje temos muitos vovozinhos e vovozinhas. A população realmente ganhou muito espaço, inclusive em especialidade de geriatria. E hoje já existe uma associação específica para essa área, porque são pacientes que exigem mais atenção, são pacientes que muitas vezes não tinham o olhar que a gente precisava, né, ter e desenvolver no atendimento. E eu atendo muito paciente idoso, muito paciente senil. E por que eu trago isso? Porque a gente sabe que nessa fase de vida, os problemas que não aconteciam antes podem começar a acontecer, existem alterações sensoriais e cognitivas, existem comorbidades que podem impactar a vida desse pet e muitas vezes a gente não tem um alimento que trabalhe tudo isso, né? E aí entra aquela dúvida, o que eu faço agora? Como é que eu resolvo essa equação se ele tem uma patologia A e uma patologia B e não pode comer o alimento tal, e aí o que eu faço? E aí vem aquela receitinha que muitos já ouviram aí, ou já indicaram, ou ouviram de algum colega, que é a receitinha caseira do arroz, frango e cenoura, né? Quando muitas vezes a gente não consegue oferecer um alimento coadjuvante, um alimento que abrace todas as patologias e o pet precisa comer. Por falta de orientação, muitas vezes a gente faz isso, né? Eu estagiando e passando por alguns locais, eu via que isso era um vício. E hoje a gente sabe que o profissional de nutrição, ele consegue achar o caminho do meio, tá? Às vezes não favorece de forma equilibrada todas as patologias, a gente tem que, às vezes, escolher o que está mais grave no momento, mas a gente tenta abraçar todas elas com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente consiga equilibrar todas as necessidades desse animal nessa fase de vida, tá? Então, não é pouco comum esse paciente visitar a consulta do nutrólogo com queixas de não encontro alimento que abrace tudo que ele precisa, ou se existe esse alimento, ele não aceita, por questões sensoriais, por questões, às vezes até motoras, ele não consegue comer, ou questões calóricas mesmo, às vezes o produto que a gente precisa, né, indicaria para ele naquela situação, tem muitas calorias, ele não pode consumir muitas calorias, como no caso esse na nossa foto, que está um pouquinho acima do peso. Então, existem várias divergências aí entre fórmulas e às vezes a gente não consegue realmente achar uma que num paciente idoso com comorbidades abrace todas as causas. Essa decisão muitas vezes entra na nossa consulta com o paciente, não só geriátrico, tá, pessoal, mas o paciente adulto, o paciente jovem. Por exemplo, um filhote com shunt porto-sistêmico, qual alimento eu dou? Em que momento eu entro com alimento coadjuvante? Antes da cirurgia, espero crescer? Então, a gente consegue atuar, né? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês também, mas a gente consegue atuar desde a primeira consulta do filhote até a última consulta do velhinho, porque cada fase de vida tem um gatilho, cada fase de vida tem pontos de atenção. E a gente deve monitorar esses pacientes com um olhar nutricional também, tá? Então, fica aí na cabeça de vocês que a expectativa de vida dos nossos pacientes dobrou. Isso graças a muitas coisas. Então, graças à tecnologia, a diagnósticos precoces, a tecnologia de tratamento, então, medicações, vacinas, medicina preventiva muito mais eficaz, né, muito mais ativa no nosso dia a dia. E também alguns fatores aí relacionados à genética, né? A gente tem hoje problemas que aparecem por conta da genética, mas provavelmente ela também contribui para diminuir alguns problemas de saúde que a gente tinha lá atrás e que levava os animais mais cedo lá para cima, né? Então, eu acredito bastante que todos esses pontos somados, mais a alimentação que melhorou muito nos últimos 20 anos, tenham contribuído para essa longevidade. E os tutores cada vez mais querem pets vivendo mais. Os meus clientes costumam falar assim, olha, doutor, ele tem 18 anos, mas eu quero que ele viva até 20.
Então ele já está ali na ponta da expectativa, né? Ele já viveu bastante. 18 anos para um cão ou para um gato é bastante tempo, né? Mas os tutores muitas vezes querem que esse animal viva 20. A minha paciente mais velhinha tinha 23 anos, pessoal. É bastante tempo, né? E o que oferecer para um animal de 23 anos? Na época que eu atendi, eu vou até trazer esse caso para vocês. Na época que eu atendi, ela já tinha, acho que 1 ou 2 dentes na boca só. Ela não tinha massa magra mais, ela estava com um score corporal bem baixo. A sarcopenia, enfim, já fazia parte da vida dela há muitos anos, né? Ela já não enxergava, ela já não ouvia, ela tinha uma doença renal bem avançada, porém controlada, né? E tinha índices altos, mas não era isso que deixava ela inapetente. Provavelmente era questão sensorial e motora também, porque levantar doía, abaixar o pescoço doía, mastigar doía. Então ela não tinha facilidade nenhuma de comer, né? Mas a questão metabólica que pegava também. E eu me lembro que na época eu pus na minha cabeça, quando eu atendi essa cachorra, eu fiz um atendimento até a domicílio, porque ela não tinha condições de levar, a cachorrinha estressava muito no carro, imagina, 23 anos, né? Você fala, não, deixa que eu vou até aí. E na época eu pus na minha cabeça que essa cachorra tinha que comer. Ela tinha que comer, ela não ia padecer de fome. E eu levo isso para minha vida, assim, todos os dias. Se eu tenho pacientes críticos, pacientes com muitos problemas de saúde, que estão em alguma situação aí crítica né, de provavelmente se a gente não fizer nada ele vai embora, ou mesmo fazendo a chance de óbito é alta. Quando eu tenho pacientes assim, eu ponho na minha cabeça que de fome ou de inanição não vai morrer. Então, nesse caso, eu deixei muito claro para a tutora que ela ia conseguir alimentar e nós conseguimos fazer a cachorrinha comer espontaneamente. Existia indicação de sonda, mas a gente conseguiu evitar, né, deixar o mais confortável possível e ela conseguiu se alimentar aí nos últimos meses de vida que ela teve. Então, foi um case que me marcou muito, né, pela expectativa de vida, pela forma de tratar esse paciente, forma de conduzir. E não deixar que o problema principal de um óbito fosse a inanição, né? Fosse a desnutrição. Então, isso é um ponto importante que a nutrição traz pra gente, tá? E como eu falei agora há pouco, a medicina preventiva e a medicina tratativa andam juntas. Medicina preventiva é um termo recente, novo, né, em que a gente no passado achava que era só vacina e vermífugo, mas hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? A gente consegue prevenir muitos problemas de saúde através de bons hábitos, através de orientação, através de controle, por exemplo, de quantidade de alimentação. Existem vários trabalhos mostrando que quando a gente não oferece à vontade ou até oferece com um pouco de restrição, a gente consegue oferecer mais longevidade para os animais e uma velhice mais saudável. Então, uma velhice com menos casuísticas de problemas, né? Isso é uma medicina preventiva, é você se antecipar a algo que você sabe que pode acontecer e desviar o caminho, e não deixar isso acontecer, né? Alimentos tóxicos, exposição a produtos tóxicos, que no passado a gente tinha 1, 2, 3 tipos, hoje a gente tem uma lista enorme, né, de tanto alimentos quanto de produtos que a gente não deve oferecer ou deixar o pet em contato, porque ele vai ter algum problema aí respiratório, digestivo, de contato e alguns muito graves, né? Então, a medicina tratativa é um dos pontos que a nutrição, que o profissional de nutrição trabalha, e se não trabalha, deve trabalhar, porque é um ponto em que a gente consegue prevenir muitos problemas. E eu falo também na medicina preventiva, quando eu falo de suplementação estratégica. É um termo que eu adotei para realmente fazer uma suplementação para um paciente com um foco. Então, se eu identifico que ele tem uma sensibilidade em barreira cutânea, eu vou fazer uma suplementação estratégica para melhorar a barreira cutânea. Se eu identifico que esse paciente tem uma fragilidade em saúde oral, eu vou fazer uma suplementação estratégica para melhorar a saúde oral dele de várias formas, né? Ensinando a escovar os dentes,
ensinando quais produtos são bons, oferecendo um produto para ele comer que seja mais confortável, ou até componentes, suplementações que auxiliem na não agregação de placa, na melhora dessa contaminação da boca e por aí vai. Então, as suplementações estratégicas, elas agem de forma preventiva, né? E eu não acho que é um exagero pensarmos nisso. É claro que a gente só vai fazer uma suplementação estratégica quando o paciente tem uma base alimentar muito bem feita. Então, quando ele já come um alimento bem balanceado, completo, que atinja a base, né? Atinja os pré-requisitos de uma boa alimentação. Se a base não está completa, não adianta pensarmos em suplementação de ômega, suplementação de aminoácidos, suplementação de vitaminas, não. A gente precisa deixar com que essa base esteja muito bem feita, muito sólida, muito redondinha antes de iniciarmos qualquer suplementação estratégica, qualquer iniciativa aí de mais medicina preventiva, tá? Então, isso também é um braço da alimentação, da nutrição, fazer com que ao longo da vida toda, a dieta, que é o que o animal ingere no dia, esteja sempre alinhada com o que ele precisa, tá? E na medicina tratativa também, né? A gente tem muitos pacientes que precisam de algum suporte específico para tratar algum problema. Seja ele obesidade, seja ele atopia, seja ele doença inflamatória intestinal, seja ela qual for, né? Uma duodenite, uma linfangiectasia, uma colite, ou um animal que tem gastrite e não come. E por aí vai, oncológicos, diabéticos, pacientes com urolitíase recorrente, pacientes crônicos renais, pacientes hiperlipêmicos. Então, quando a gente tem um ponto, né, que precisa ser tratado, o clínico, o cirurgião, o colega especialista também pode, junto com a nutrição, trabalhar essa patologia. E a gente tem resultados incríveis quando a gente soma essas forças, né? A gente consegue melhorar muito a qualidade do tratamento e a qualidade de vida do paciente, quando a gente alinha, né, as necessidades. E não é, mais uma vez, não é só trocar o alimento, gente. Vamos supor aqui que a gente está falando de um paciente diabético, tá? Não é só trocar a ração para a ração indicada para o diabético. Ela é também parte do tratamento, mas é importante o manejo, é importante o cálculo, é importante muitas vezes fazer uma mistura de texturas, é importante entender se aquele produto pode ser utilizado por esse paciente, se ele não tem algum fator de alérgico, enfim, né? Existem muitas variáveis e que muitas vezes no dia a dia do clínico e do cirurgião não dá tempo de verificar tudo isso, ou muitas vezes não é o foco mesmo, tá? E é ótimo que seja assim, cada um tem o seu foco, cada um trabalhe muito bem a sua área, né? Porque aí eu consigo, no momento que eu estou conversando com esse tutor, trazer toda a minha bagagem, toda a informação naquele capítulo, naquela pasta que é a nutrição do pet dele, tá? Então, a medicina tratativa, ela conversa muito com a preventiva, dá para ser feito junto, né? Mas quando existe um foco, um problema de saúde, ele é a prioridade, né? Então, se existe, por exemplo, uma neoplasia, eu não vou pensar em tratar a barreira cutânea nesse momento. Eu vou tratar o foco ali, que é uma neoplasia importante, que, enfim, tá demandando mais energia desse paciente, e vou focar nisso. Estabilizou, resolvemos esse ponto, agora a gente pode pensar em suplementação estratégica preventiva, tá? Então, aliar essas duas medicinas dentro da nutrologia faz parte, né? A gente tá o dia todo, todos os dias, segunda a segunda, para quem trabalha segunda a segunda, pensando, né, nas estratégias, nos caminhos, no que é o melhor para o paciente, e essas decisões são sempre individualizadas, né? Eu entendo que muitas vezes o colega, ele quer, assim, agilidade, ele quer decisão rápida, às vezes eles usam um site, um aplicativo, um software para fazer os cálculos, mas às vezes essas ferramentas, elas são pontos de partida, tá? Mas elas não dão a exatidão que às vezes aquele paciente precisa para aquela situação que ele está vivendo. Então, isso a gente também ajusta detalhadamente, né, pontualmente, e é bem interessante, né? O resultado, as diferenças são bem interessantes. Um outro ponto de dúvida, né, que chega bastante, tanto no consultório quanto em rede social, na rádio também, qual é a melhor escolha?
Qual é o melhor caminho? Dieta caseira, dieta comercial. Hoje se fala muito em dieta caseira, assim, virou quase que uma tendência aí dos tutores das grandes capitais pensarem em dar comida, né? Existe também essa humanização, como eu comentei no começo, de oferecer algo ali que foi processado, que ele não conhece os ingredientes. E na dieta caseira, teoricamente, a gente conhece o que está indo ali, né? A gente vê os produtos, a gente pode fazer em casa, mas eu sempre deixo esse gráfico para a gente conversar. E existem prós e contras para tudo, gente. Existe a vantagem de uma dieta caseira, existe a vantagem da dieta comercial. Isso deve ser levado em consideração no consultório, conhecendo aquele indivíduo, conhecendo aquela família, conhecendo a necessidade. Então, não há uma regra que se aplique a todo mundo, como na medicina não há, na nutrição também não. E eu sempre digo que essa decisão, neste momento, ela é tomada junto com o tutor, tá? As principais decisões são tomadas junto com o tutor, porque a gente precisa que seja coerente com a rotina dele, com o bolso dele, com os hábitos da casa dele, né? E até com os hábitos do pet, que a gente vai entender um pouquinho por que às vezes a dieta caseira não é a melhor opção. Quando a gente fala de comida, é muito interessante que todo tutor quer ter essa relação de cozinhar para o pet, de fazer algo próximo do que ele come e tudo mais. Mas uma coisa que eu deixo, uma regra que eu sempre deixo o pet tem que comer o prato todo, seja ele cão, seja ele gato. E comer o prato todo é comer todos os grupos alimentares, tá? Não separar o vegetal, não separar o carboidrato, não separar a suplementação, porque isso tem diferença, né? Se ele está ali no prato é porque ele é importante. E quando a gente se depara com um animal seletivo, um animal que tem ali uma certa dificuldade de comer o prato todo, pode ser que a dieta caseira funcione muito bem na primeira semana. Depois ela começa a dar alguns probleminhas. Aí ele não quer o vegetal, aí ele não aceita o suplemento, aí você tem que esconder o suplemento em alguma coisa, e aí você tem que trocar algum item da dieta, e assim vai, e vira uma bola de neve. E quando ele retorna, ele não está com a dieta como você prescreveu, ou a dieta que foi prescrita, tá? E ele já mudou bastante, ou provavelmente ele já tirou coisas, acrescentou coisas. Então é muito arriscado deixar esse controle na mão do tutor. Ah, mas eu peço para uma empresa fazer, tá? No prato, ele separa alguma coisa? Ah, ele tira sempre a cenoura. A cenoura não tá ali para brilhar no prato, ela tá ali porque ela é uma fonte de carboidrato, de fibras importante. Então ele tem que ingerir, talvez processar mais, talvez mexer na formulação, mas fazendo em casa ou comprando de alguém, a dieta tem que estar completa e balanceada. Ele tem que ingerir todos os macrogrupos, todos os microelementos, e isso é diário, tá? Se o pet for bom de garfo, se for um pet que não vai ter essa seletividade, a dieta caseira pode ser uma opção, né? Para gatos, isso chama muito atenção também, tá, gente? Porque muitos tutores querem dar comida, mas a gente sabe que o paladar do gato é extremamente mais exigente que do cão. Ele não sente tão bem o sabor da comida, mas ele sente com muita facilidade o aroma e a textura são muito importantes para ele. Então, a maioria dos gatos não comem o prato todo. Claro que um ou outro aqui e tal, tudo bem, mas a maioria, pelo menos na minha experiência, não come todos os grupos alimentares que estão no prato. E aí a gente tem problemas, né? Que os pontos de desnutrição nos gatos são muito graves e muitas vezes irreversíveis. Então a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Mitos eu coloco aqui quando a gente pensa em dieta crua com ossos, ossos carnudos, são alguns pontos aí que me questionam muito também. Eu particularmente não recomendo, não prescrevo dietas cruas nem cruas com ossos. Tenho os meus argumentos e depois quem quiser a gente conversa um pouquinho sobre isso em paralelo. Mas respeito quem indica, quem segue, desejo boa sorte, mas eu particularmente não prescrevo e não recomendo, tá? Dieta comercial, ela tem uma diferença, né, de ser uma fórmula fechada, uma fórmula mais segura, em que o pet não consegue separar.
o tutor não tem a dificuldade de fornecer um suplemento, de fornecer na dose que ele precisa, porque já está tudo corrigido ali e balanceado. Tem a segurança alimentar, então raras situações em que esse produto vai estar contaminado, né, desde que a embalagem esteja íntegra e tenha todos os cuidados de armazenamento, esse produto não deve sofrer danos ao longo aí do tempo de prateleira, tá? Então a segurança alimentar é um ponto muito importante. Para quem não aceita volume, então se é um animal que não consegue comer volumes grandes, a dieta comercial auxilia nisso, porque ela é desidratada, ela tem um teor de umidade baixo, ela tem por volta de 10% de umidade. Enquanto a dieta úmida ou caseira tem em torno aí de 80%, 70% de água. Então, para quem não aceita volumes grandes ou para quem precisa comer volumes pequenos por algum motivo, a dieta comercial ela é mais indicada, tá? Praticidade também, a questão de deixar o potinho com a ração e ir trabalhar ou ir fazer suas atividades, a comida não pode ficar exposta. Ela pode estragar, ela pode atrair vetores e a gente tem que desprezar o produto depois aí de 1 hora mais ou menos de exposição. A ração, teoricamente, aceita mais tempo, né? Não que a gente deixe à disposição o dia todo, mas ela aceita mais tempo e é mais prática por isso, principalmente para tutores que não têm a facilidade de oferecer o alimento ao longo do dia, sempre em casa. Custo, né? Muita gente acha que a comida é mais em conta, mas não é, tá, gente? A comida caseira, a dieta caseira, ela tende a ser mais cara do que a dieta comercial. E mesmo comparando com alimentos super premium, tá? Quando a gente compara a qualidade, a gente está falando de super premium com dieta caseira. Então, a gente tem bastante custo em cima disso, né? E pensando que a dieta caseira pode ser superior, a comercial pode ganhar esse ponto a favor, que é, muitas vezes, ser um produto mais rentável, um produto que tem mais tempo de consumo ao longo do mês, né? Quando a gente faz os cálculos ali, a gente vê quanto que o tutor está gastando por mês, muitas vezes a ração sai um pouco mais em conta, tá? Dados da ABIMPET. A ABIMPET é a Associação Brasileira de Indústria, né, de produtores de alimentos para cães e gatos. Ela sempre faz um levantamento sobre o número de pets no Brasil e no mundo, faturamento, qual é o recorte de cada segmento, né, em faturamento e também em crescimento, né, para a gente entender um pouquinho desse mercado. E o nutrólogo e nutricionista também precisa estar a par desses assuntos, porque é uma área que está expandindo, é uma área que está crescendo muito, e não só no Brasil. Então, pode ser uma oportunidade também de trabalho para quem não quer estar na clínica, mas quer entrar na indústria, quer entrar em algum mercado de pet que tenha a ver com pet food, né? Então, eu trago aqui alguns números para vocês atuais, tá? Do último boletim da BIMPET, que faz um levantamento de 2020 e 2021. Então, hoje a gente tem 149,6 milhões de pets no Brasil, sendo 58 milhões cães, com um aumento de quase 4%, e 27 milhões de gatos, com um aumento de quase 6%. Aquela história de que o gato é o animal do futuro, é o pet do futuro, ela já é uma realidade, tá? Não é mais o futuro, ele está crescendo muito mais rápido do que os cães, embora os cães estejam em maior número ainda, tá? Então, a medicina de nutrição de gatos e a medicina felina em geral é um ponto, assim, de super holofote, super atenção para todos, né? E na alimentação também. O faturamento desse levantamento 2021 houve um aumento, então cresceu o faturamento em 33%. Isso configura, né, tem um valor ali do 100%, mas dentro desses 33% de aumento, a gente tem um mercado de pet food que corresponde a quase 80%. Então, esse faturamento, ele corresponde, em maioria, a pet food, né? Hoje a gente tem um mercado muito aquecido. E esses 79% correspondem a 35,8 bilhões de reais. Então, sim, é um mercado de muita oportunidade, é um mercado que está em expansão. Por isso que muitas empresas estão envolvidas com a alimentação, envolvidas com novos produtos, novas estratégias, suplementações e por aí vai.
O Brasil hoje ocupa o 6º lugar no mundo, perde ainda muito, né, de longe para os Estados Unidos. A China continua em 2º lugar e estamos em 6º lugar no mundo, tá? Então, esse mercado ainda é nosso, né? A gente tem um lugar no ranking aí bem alto. E o crescimento mundial corresponde a 5,4%. Também é um índice alto frente à pandemia que acabamos de viver, frente a todas as crises que estão acontecendo ao redor do mundo, guerras e tudo mais. Então, é um mercado que pode ser interessante a curto prazo, a longo prazo. Quem ainda não sabe se entra para essa especialidade, se estuda um pouco mais sobre o assunto, dá uma olhada melhor nesses números, vocês vão gostar. Realmente é um setor que não sofre crises há bastante tempo e que movimenta bastante dinheiro no nosso país. Bom, no nosso país a gente tem alguns setores, né, que regulamentam e que norteiam essa especialidade, né, e essa prática, tanto para desenvolvimento de produto quanto para desenvolvimento de pesquisa, tá, gente? E é sempre importante falar que a indústria anda junto com a pesquisa, né? Desde que a gente tenha bons profissionais produzindo pesquisa, produzindo qualidade ali de nutrientes, de resultados, a gente vai ter produtos sempre muito bons, muito atualizados. Então, essa parceria, ela tem que ser sempre muito fomentada, sempre muito fortalecida. Hoje a gente tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que rege, né, muitos dos registros de produtos. Então, sem o aval do MAPA, não é possível você comercializar um produto alimentício, salvo algumas exceções, como snacks, né, eles não precisam de registro, mas a validação do MAPA ela é exigida para todos os alimentos, tá? A BIMPET, como eu comentei, é uma associação que padroniza um pouco, né, essa linguagem entre as indústrias, é quem trouxe a segmentação dos tipos de ração, então, ração econômica, standard, premium e super premium, é um acordo aí entre as indústrias para que hajam alguns números que dividem as qualidades e as digestibilidades e os percentuais de cada produto para que a gente consiga enquadrar, né, um pouco melhor e até facilitar a comunicação entre os colegas e tutores e tudo mais, tá? A Sociedade Brasileira de Nutrição PET foi criada no passado, é também um grande avanço aí para a nossa especialidade, ela traz pessoas que são referências aí no mercado, que produzem bastante conteúdo científico e que se reúnem para decidir e falar bastante sobre a especialidade dentro do nosso país. Diversos congressos de especialidade já existem e tem a nutrição na grade. Eu sei que desde 2013, que existe o Congresso de Especialidades, né? E eu fui da direção, eu quis colocar a nutrição e ela existe até hoje. Então, é muito feliz, é muito agradável saber que hoje existe uma sala, né, nesses congressos de especialidade que falam sobre nutrição, e não só aqui em São Paulo, mas em vários estados, e muitos profissionais de outros países vêm falar aqui e trazer conhecimento, trazer bagagem para a gente, né? É muito importante. Universidades também, quando eu comecei, a gente tinha Universidade de Lavras e Jaboticabal com essa matéria, né? E hoje a gente tem muitas universidades envolvidas e colocando a matéria, nessa disciplina, na grade para os alunos aprenderem. E se não tem na grade, eles fazem com que algum profissional vá e dê uma aula, como eu já fiz várias vezes, para passar um pouco disso para os alunos que estão ali se formando. É muito importante. É muito importante. Eu não tive isso na minha formação. Eu estudei em Botucatu e Botucatu não tinha a disciplina de pequenos animais e nutrição. E eu fui buscar isso em Jaboticabal. Mas eu senti falta, né? E eu fui buscar porque eu tive oportunidade. Mas quantas universidades não dão essa oportunidade? Então, é muito importante a gente investir ali no aluno, investir no conhecimento, para que ele entenda que existe essa área, como ela funciona, e ele possa escolher, né? Mestres, cientistas especializados, cada vez mais, nomes importantes, mas eu deixei esses 4 para a gente guardar, que são profissionais que são referências no mercado, são minhas referências também, me espelho muito no trabalho de todos eles, e estão super envolvidos com a produção científica, né? Então, tenho o maior respeito por todos eles.
Ainda, no mundo, nós temos alguns guidelines, alguns encontros, né, que fomentam e decidem aí qual o caminho, como regular essa disciplina, essa especialidade, esse estudo da nutrição, né? Então, a NRC é a nossa bíblia, a gente brinca que é onde a gente encontra muitas referências de doses, referências de necessidades por estágio de vida, por espécie e tudo mais. E ele é direcionado por espécie, então tem o NRC de pássaro, tem o NRC de cães, de gatos e por aí vai. O Colégio Americano de Nutrição Veterinária também traz sempre muita informação, muita atualização. Colégio Europeu também. Estados e associações de indústrias desenvolvem alguns guidelines como a FIDIAF e a AFICO, e ainda adicionaria aqui a WASAVA, que é a Associação de Clínicos de Pequenos Animais Mundial. Então, a gente tem alguns grupos, né, de estudiosos, cientistas, de professores muito engajados em trazer cada vez mais qualidade, cada vez mais know-how sobre essa disciplina, sobre esse estudo da nutrição. Então, a gente não está navegando num mar desconhecido, a gente tem aí muita bagagem para fazer o que a gente faz, né? Então, recorrer ao nutricionista é acreditar que ele tem informações ali que muitas vezes o clínico não tem acesso, ou não tem tempo de estudar, ou não gosta mesmo, e tudo bem, né? A gente não precisa gostar de tudo, mas sempre vai ter alguém que gosta e que está sempre se atualizando para trazer o melhor para o dia a dia do consultório. Do consultório e da indústria, tá, gente? Isso também traz um input de conhecimento e tecnologia para a indústria muito bom. Bom, como eu estava comentando, né, a Associação de Veterinários de Pequenos Animais Mundial, a SAVA, lá em 2011, conceituou a nutrição, a avaliação nutricional como quinto sinal vital, né? Então, hoje, todo paciente que passa em triagem, que tem aferição de temperatura, pulso, respiração, avaliação de dor, deve ter avaliação nutricional inclusa ali na triagem, tá? Isso foi um consenso, faz parte do quinto sinal vital. Então, a gente não pode mais negligenciar o que o animal come, se come, há quanto tempo não come. Isso faz parte do interrogatório ali, quando a gente admite um animal no atendimento. Seja ele cirúrgico, seja ele clínico, seja ele emergência, seja o que for. A gente tem que ter essa avaliação junto, tá? Assim como a gente afere a temperatura, vê o pulso, respiração e dor. E eles também produzem guidelines que são sazonais, né? A cada encontro eles emitem um guideline atualizado que fomenta sempre a melhoria da saúde e do bem-estar do pet. Então, são perguntas, são dicas rápidas ali para os clínicos e cirurgiões terem integrado ao atendimento a questão nutricional. Então, se teve uma diarreia, mas vamos investigar a alimentação, vamos ver o que aconteceu, se a gente pode melhorar, se existe algum alimento que se adapta um pouco mais. Não é simplesmente ter uma diarreia, vou tratar com medicação, vou fazer um jejum e vai melhorar. A gente tem que inserir isso cada vez mais. E esse congresso sempre faz com que seja mais prático possível, seja mais alcançável possível dentro da rotina dos clínicos. Tá? Ainda, eles indicam muito, né, e recomendam muito que esse suporte seja oferecido na saúde e na convalescença. Eu brinco que é na saúde e na doença, né, como um casamento. Eles indicam e recomendam que a gente respeite as fases de vida e necessidades específicas de cada animal, que planeje o suporte e previna riscos, então que a gente faça um estudo daquele paciente e faça algo individualizado, para que a gente atenda as necessidades, planeje esse suporte e faça a medicina preventiva, como eu comentei no início, tá? A atuação dentro da clínica e no ambiente intensivo também foi uma manobra, né, uma adição aí que o ASAVA trouxe. Então, trazer a internação com a nutrição, né, fazer com que o intensivista, o veterinário de UTI, o veterinário que está ali na linha de frente de um paciente crítico, entenda que ao lado dele está o nutricionista, né? E ela pode auxiliar no tratamento, ela auxilia. Eu tô aqui dentro de um hospital e toda a equipe que tem na internação conversa comigo,
o tempo que for necessário e sempre que for necessário, quando existe um paciente internado, eles têm orientação de sempre passar por avaliação nutricional, tá? Mas o tutor às vezes não tem dinheiro, ou às vezes ele acha que não tem necessidade. Tudo é a forma como a gente comunica, tudo é a forma como a gente fala para o tutor. Se é necessário, somos nós que vamos indicar, somos nós que vamos mostrar para o tutor que é importante. Assim como uma laparotomia exploratória é importante para identificar o que está acontecendo, muitas vezes a avaliação do nutrólogo é tão importante também. Então, vai muito de como a gente comunica, de como a gente passa essa importância, de como a gente mostra que estar aliado à nutrição pode fazer o pet ir para casa mais cedo, ter alta mais cedo e evoluir melhor mais cedo. Cães e gatos não são capazes de controlar a quantidade de alimento ingerida, né? Esses dados são dados estáticos e que a gente sempre fala. Por quê? Porque eles não são capazes de escolher. Se a gente deixar, eles vão comer bobagem, vão comer bifinho, palitinho, o dia inteiro, né? E eles têm necessidades fixas nutricionais diárias. Então, se a gente não respeita isso, a gente está, além de negligenciando, né, necessidades, a gente pode estar induzindo também a problemas graves de saúde. Aqui eu trouxe alguns dados, né? Os cães têm 10 aminoácidos essenciais, são aminoácidos que eles não produzem, aminoácidos que eles têm que ingerir. São tijolinhos que vão montar proteínas importantes no corpo deles. Os gatos têm 11, com a taurina, né? A exceção aí é a taurina, que para os gatos é essencial, eles não produzem taurina. Um alimento que não tem enriquecimento desse aminoácido pode trazer cardiopatia, problemas oftalmológicos, má crescimento, má fertilidade, uma série de problemas graves. Então, a gente deve também ficar muito atento, porque às vezes num ambiente de internação, de convalescença, ele não quer comer o alimento completo, ele quer comer só isso aqui. Isso aqui às vezes não é o suficiente. E ele pode, a curto prazo, desenvolver uma desnutrição grave. Em geral, a gente tem ali 40 nutrientes que são essenciais diários. E a gente está falando de vitaminas, de aminoácidos e de minerais. Esses nutrientes, pelo menos 40, são diários. A gente tem que garantir que eles estão ingerindo na saúde e na doença, no crescimento, no adulto, no velhinho, no paciente doente grave, no paciente doente crônico, no paciente doente agudo. Então, todos esses nutrientes têm que estar garantidos, tá? E não dá para deixar de falar que a principal doença que nós temos hoje é um overweight, né? É um excesso calórico, é um excesso de tecido corporal na forma de gordura, que é a obesidade e o sobrepeso. Então, talvez esses números que eu trouxe já não sejam mais esses, sejam acima, né? De 1 para 3 e 3 para 10. Eu vejo muitos pacientes que deveriam ter acompanhamento para perda de peso. O tutor acha que está tudo bem, que não é importante, ou passou pelo clínico e o clínico não teve essa atenção de chamar e falar sobre o assunto. Então, é algo que a gente precisa conversar sempre e mais, né? Falar sobre o excesso calórico dos alimentos, das necessidades também, ao ponto que a alimentação ficou mais calórica, a atividade física dos pets reduziu. Então, vamos falar sobre isso, né? Ou vamos chamar um nutrólogo para conversar sobre isso com essa família? Evitar que a obesidade chegue ou piore, né? Então, são pontos de atenção importantes. No ambiente de internação, há sempre essa dúvida, né? E como eu comentei agora há pouco, quando intervir? Quando que eles vão me acionar? Quando que eles vão indicar o nutrólogo para fazer essa avaliação? É claro que se o animal chegou em emergência, eu não vou ser chamada. Eu preciso que esse paciente esteja estabilizado, eu preciso que ele já esteja controlado em dor, em fluidoterapia, né, que o ponto ali que pode levá-lo a óbito ou a uma urgência e emergência já estejam controlados. Após esse momento, que geralmente leva ali 12 horas, até 24 horas, é um momento de intervir, tá, gente? É um momento de chegar e conversar, pegar o caso, o que está acontecendo, o que ele comia antes, estava bem alimentado, está engordando, está emagrecendo, tem bom apetite? Não, tem náusea, vomita, como é que estão as fezes desse animal? Então, é um momento que a gente vai conversar com essa família e com a equipe para ver onde, no momento da internação, a nutrição pode auxiliar. E sempre pode auxiliar, gente. E eu costumo dizer que
as pessoas só enxergam que isso é possível quando insere isso em um paciente, em 2 pacientes, em 3 pacientes, nos pacientes todos da semana, e aí de repente muda a equipe de plantão e fala, nossa, cadê aquela turminha? Já foi embora, já foram todos embora. Então, o tempo de hospitalização reduz bastante e o tempo de... os números de óbito também reduzem bastante, tá? Então, tem tudo a ver com morbidade, tem tudo a ver com o tempo de alta, tem tudo a ver com cicatrização melhorada, tem tudo a ver com melhoria de imunidade. A gente consegue trabalhar todos esses setores quando a gente faz a alimentação e a nutrição dentro do ambiente de internação, tá? Então, quando? Espera estabilizar, espera, né, os pontos de atenção mais graves serem normalizados ou estabilizados e chama o nutrólogo. Bem, e na internação a gente sempre vai trabalhar com uma triagem. E essa triagem ela vai me mostrar se esse animal tem fatores de risco ou se ele não tem fatores de risco nutricionais. O que é isso, Carla? Ele é um animal que já veio com hiporexia ou anorexia? É um animal em obesidade? Ele tem fatores de risco. É um animal que, eventualmente, ele sofreu um acidente, foi atropelado, mas antes estava saudável, comia super bem, sem nenhum tipo de queixa. Provavelmente esse animal não tem fatores de risco, tá? E ele vai ser estabilizado, vai tratar a lesão e vai voltar para casa. Agora, se existem fatores de risco, a gente precisa de uma avaliação mais detalhada. Por exemplo, um paciente diabético que chega à internação com cetoacidose diabética. Esse animal já não estava se alimentando bem, esse animal já tinha uma deficiência calórica há algum tempo, né? E a gente precisa intervir e entender o que ele comia, quanto ele comia, por que ele parou de comer, para que esses próximos dias e horas sejam bem otimizados, que a gente consiga que ele se estabilize mais rápido e que ele vá para casa com mais chance de voltar a comer facilmente. Quando não há esse sucesso na internação, quando ele não volta a se alimentar espontaneamente na internação, a gente tem que intervir. A intervenção ela pode ser espontânea, auxiliada, então a gente pode ir colocando o alimento na boca, na mucosa do pet, vendo se ele vai aceitando espontaneamente, mas sem estresse, sem manipulação. Segundo ponto é forçando, colocando ali e fazendo com que ele coma mesmo, sem choro nem vela, que não é a melhor das opções, e a opção de sondas, né? As sondas hoje não tem mais aquele mito todo de que é um tubo, que é só para paciente terminal, pelo contrário. Hoje as sondas são muito utilizadas e elas também fazem a gente ganhar tempo na internação, o pet ganha tempo no retorno à alimentação e não envolve estresse, o que é fantástico. Então a intervenção ela pode também ser através do uso de sondas, de tubos de alimentação. Intervenção também pode acontecer através da via periférica. Caso esse pet não possa utilizar a via entérica, a via fisiológica, a gente pode fazer a alimentação por via periférica, por via parenteral. Isso também está dentro do escopo aí do nutrólogo, tá? Então, não deixar esse pet sem se alimentar por horas, por dias, né? Depois de estabilizado, se a gente precisar mantê-lo em jejum entérico por alguns dias, recuperação cirúrgica, enfim, a gente tem uma via periférica que pode ser usada. E é muito importante que a gente saiba disso e tenha profissionais que saibam usar, tá? Então, a intervenção, ela vai fazer com que eu planeje e tenha os caminhos para que esse pet volte à estabilidade, volte a se alimentar espontaneamente ou através de um auxiliar e o quanto antes tenha alta, tenha condições de ir para casa, tá? Então, esse gráfico é bem simples, ele nos tria para onde cada paciente de internação ou UTI será encaminhado aí com a avaliação do nutrólogo, tá? Bom, quando a gente fala de inquérito nutricional, eu comentei isso lá no começo da nossa conversa, eu costumo usar esse inquérito. Quem já viu palestra minha sabe que ele é sempre assim, e eu já não leio mais, porque já está na minha cabeça, mas eu pergunto tudo isso para o tutor. Eu pergunto, por exemplo, vamos começar ali do idade. Qual que é a idade desse paciente? Ele é jovem, ele é adulto, ele é um velhinho, ele é um bebê, ele é um animal que come bem, ele é um animal que é mais seletivo, gosta de escolher, ou ele é um animal que come loucamente o que puser na frente dele e ainda pede mais.
É um animal que costuma ter náusea, é um animal que não se interessa pela comida. Exemplo, cães de trabalho, raças de trabalho não se interessam muito pela comida, pelo alimento. E isso pode ser um problema, né? Husky, Akita, outras raças aí que são né, etiologicamente de trabalho, pastores, eles não são tão interessados em alimento, comem por obrigação. E alguns não comem, e aí vem atendimento para eu resolver esse ponto. Então, o apetite é importante a gente perguntar. Trato gastrointestinal, né? Tem alguma patologia associada, alguma sensibilidade associada? Como é que é o cocô? Pergunta, pede foto, né? Tudo isso que eu vou falar, gente, a gente faz na avaliação nutricional. Mas os clínicos também podem ter um pouquinho disso, pincelar um pouquinho disso na consulta, porque vai trazer mais informações para vocês. Que tipo de alimento come? É seco, é úmido, é mistura, é comida, faz em casa, compra? Toma alguma medicação, algum suplemento de uso contínuo? Qual, por quê, quanto? Teve alguma intoxicação recente ou antiga? Já comeu alguma coisa que não podia? Planta, alimento, sabonete, enfim. Alguma intolerância alimentar ou alimentar que seja ligada à atopia, por exemplo. Algum pós-operatório? Fez alguma cirurgia recente de joelho, de coluna, gastropexia, enfim. É importante sabermos. Pele e pelagem, como é que tá? Teve alguma alteração, queda, ou tá em tratamento para isso? Alopécicos, pacientes alérgicos, é super importante a gente avaliar a pele também, tá? Problemas nutricionais também se refletem na pele, hipovitaminoses, hipervitaminoses e tudo mais. Reprodução, castrado, não castrado, vai entrar em período reprodutivo, tá gestando, tá lactando ou está em amamentação, é um paciente que tem pseudociese, qual que é o status reprodutivo dele? Doenças pregressas, já teve algum problema que levou à internação ou à cirurgia, trata alguma coisa ainda, é um paciente endocrinopata, é um paciente nefropata, né? Qual que é a história desse caso? Qual é o ambiente que ele está inserido? Casa, apartamento, chácara, sítio, firma, é um animal que vai para a creche, é um animal que vai para a casa da praia, como que é a rotina dele? E dentro dessa rotina, como que é a atividade física, né, que ele costuma atingir ao longo da semana, do mês, né? Sempre façam uma média, porque voltinha para xixi e cocô não é atividade física, tá, gente? Score de condição corporal, muito importante a gente aprender a fazer avaliação e também praticar. Score de massa magra, idem, mesma coisa. A gente precisa pôr a mão no pet, ensinar o tutor também quais são as regiões que a gente palpa, onde está mais acumulado, onde costuma consumir, quais são os pontos de atenção quando ele está em perda de peso, quando ele está em ganho de peso e tudo mais. E o peso, claro, né, que é um ponto de partida. Não esquecer de pesar o pet a cada visita à clínica é muito, muito importante o registro disso. Porque muitas vezes eu vou acompanhar o Bidu que foi passado para mim e eu não sei o histórico de peso do Bidu, né? Eu não sei quanto que ele pesou ano passado, quanto que ele pesou em janeiro, e ele já visitou várias vezes o colega e não tem registro de peso. Então é bem importante esse detalhe que às vezes é assim, nem 2 minutos a gente perde para pesar o pet e isso tem que estar na ficha, tá? Bom, ainda falando de peso, massa magra, score, é muito importante a gente lembrar que existe aquele cara que, quando a gente vai avaliar a massa magra, precisa preservá-la, precisa ganhá-la ou precisa estimular essa massa magra. E aí entram várias outras modalidades da medicina veterinária, como, por exemplo, a fisioterapia, né? Que é um grande aliado da nutrição. Quando a gente precisa de ganho, de estímulo muscular, eu sempre encaminho, sempre peço ajuda para esses profissionais que são brilhantes e ajudam muito a estimular esse músculo. E é claro, não tem músculo que cresça sem estímulo e sem nutriente para isso. E os pacientes em sarcopenia, ou que tiveram atrofia, ou tiveram algum tipo de problema que levou a consumo de massa magra, muitas vezes a gente não consegue fazer ganho, mas a gente quer preservação. Então é muito importante que a gente também trabalhe com as especialidades em conjunto para que a gente tenha o melhor resultado possível. E hoje os tutores estão cada vez mais tecnológicos, não dá para a gente ficar ali com o feijão com arroz que a gente conhecia. Hoje eles trazem fotos, vídeos,
trazem coisas de fora, eles querem que a gente conheça de tudo um pouco, né? Eles usam realmente a tecnologia dentro de casa. E é claro que isso é interessante, é claro que isso pode ser um aliado muito forte da nossa terapia, mas lembrar que tudo isso não funciona sozinho. A gente precisa ter a orientação de alguém que está aqui, ó. Eu posso ter o melhor computador na minha frente, se eu não souber mexer, ou se ele não souber me entregar o que eu preciso, não faz diferença tê-lo. Então, todas essas ferramentas que são interessantíssimas e fazem com que a gente ofereça controle mais assertivo, qualidade, tecnologia, segurança, conforto, tudo isso é interessante desde que exista um profissional que oriente esse tutor, né? Ele quer colocar câmera, ele quer colocar um dispenser de alimento com timer, ele quer colocar o que cospe o kibble da ração para o pet dele correr e pegar e tudo mais, muito legal. Mas quanto, qual, o que, né? Então é bem importante que a gente saiba tudo que está acontecendo no mundo, mas também saiba que ali a base tem que ser bem feita e bem passada. Então, voltando aí, em geral, esses tutores, eles buscam, né, produtos inovadores, produtos que trazem sustentabilidade, além de qualidade. Eles querem oferecer, além de tudo isso, no momento da refeição, muito conforto. Então, hoje as marcas de acessórios também trabalham muito isso, né? A elevação, o formato, a apresentação, se tem som, se não tem, o material, tudo isso hoje é muito, muito visado como pontos aí de mercado, né? Interessantes para o mercado. E os tutores que são não só de gatos, né? Que a gente sabe que são tutores diferenciados, mas de cão também. Tem muitas indústrias que trabalham a decoração da casa associada ao bem-estar do pet, e o comedor e bebedouro estão juntos nisso, não é só caminho e tapetinho, gente. Então, é muito interessante para a gente entender que o universo de pet food envolve tudo isso, né? Envolve não só o layout do local que o pet vai se alimentar, mas o formato, a altura, como ele, num gato, por exemplo, que não gosta de encostar os bigodes, como que ele é feito. Às vezes, e não é pouco comum, eu tenho que dar orientações sobre isso no consultório, porque às vezes o ponto principal não é o alimento, não é a formulação, não é metabólico, é a forma de oferecer, tá? Então fiquem sempre ligados no que está acontecendo aí no mundo, e porque com certeza o tutor de vocês, aí, o cliente de vocês, vai gostar e vai se interessar cada vez mais por essas dicas. Outro ponto aí de atenção dos tutores, né, que também são outros tutores, que eles têm muito mais poder de escolha, eles são tutores questionadores, eles são tutores que leem rótulo, são tutores que buscam selos, né, selos específicos, por exemplo, sem transgênicos, sem conservantes, sem cereais, sem corantes. Eles gostam de ler, mesmo que eles não entendam nada do que eles estão lendo, mas eles gostam de olhar ali atrás e falar, nossa, quanto tem de proteína? Quanto tem de gordura? Quanto tem de... Entendeu? Então, muitas vezes, eles vão chegar e falar assim, mas doutora, você me indicou uma ração que tem pouca proteína. E aí, às vezes, a dieta não é que ela tem pouca proteína. Talvez a forma como ele entendeu não é a forma que é real. Ou você vai entender se eu te explicar que essa proteína ela é baixa, porque talvez ele não precise de uma proteína alta agora, porque ele é um animal que está em manutenção de peso, ele não é tão ativo, e pipipipopopó. Então, ele é um cara que questiona, ele é um cara que busca informação aqui na internet, ele é um cara que tem um poder de escolha também muito grande, mas ele vai ganhar sua confiança se você tiver argumentos bons, né? Se você justificar o porquê sim, o porquê não, tá? E esses selos estão cada vez mais sendo utilizados pelas marcas. A ideia aqui não é falar se sim, se não, porque sim, porque não, mas entendê-los é muito importante. A gente tem que entender o que é um selo de orgânico, o que é um selo de GMO-free, o que é um selo sem conservantes, né, sem preservantes e tudo mais, tá? Bom, tô quase no final aqui, falo bastante, mas a ideia que eu quero deixar para vocês é que todas as fases de vida têm seus pontos de atenção. Todas elas têm pontos de atenção da nutrição. E não é que eu quero atender todo paciente o tempo todo, não é isso. Mas a orientação, ela é válida, ela é indicada, a gente pode recorrer a esse profissional em todas as fases de vida. Então, deixa essa orientação para o seu cliente. Fala, olha, é importante que na primeira consulta do filhote, ele também tenha orientação nutricional, que ele tenha acompanhamento no crescimento, que ele não tenha um excesso calórico na infância, ele não tenha hiperplasia, ele não tenha a obesidade hiperplásica, né, que hoje a gente vê em muitos filhotes.
É muito importante na fase adulta, manutenção. Vamos melhorar a massa magra, vamos melhorar o desempenho desse animal que é mais atleta, vamos melhorar esse animal que tem tendência à displasia coxofemoral, que tem tendência a colapso de traqueia, que tem tendência à dermatopatia e tudo mais. A gente consegue melhorar muitas coisas através da alimentação, mesmo no animal saudável. Num paciente geriatra, num paciente doente, num paciente internado. Então, todas as fases de vida têm pontos de atenção importantes e que a gente pode melhorar, tá? Então, essa é a frase aí que eu quero que todos vocês lembrem quando lembrarem dessa aula. Quando recorrer? Em todas as fases de vida existem pontos de atenção que a nutrição pode auxiliar, tá? Então, não achem que é só no momento ali de SOS, agora eu já não sei mais o que dá, ele já não come mais nada. Não, se antecipem, né? Passem ali, voltem 2 casas, porque muitas vezes vocês evitam problemas, evitam patologias, evitam que o problema que está acontecendo com o pet chegue para mim muito mais grave. Bom, para fechar, quero deixar aqui, quando? O quanto antes. O quanto antes couber no bolso do tutor, o quanto antes você puder estabilizar esse paciente, o quanto antes você entender que é importante, o quanto antes a gente, né, tiver acesso a essa decisão, né? Às vezes você não tem um profissional na sua cidade, você não tem alguém que possa te auxiliar, o quanto antes ele puder te atender melhor, tá? A melhor escolha é sempre tomada em conjunto. Não existe a melhor escolha que, mas o laboratório paga para você falar assim. Não, a melhor escolha nunca é única. Ela é sempre tomada junto com o tutor. Ela é sempre conversada com o colega. Então, nunca sou só eu que decido ou só o meu colega nutrólogo, né? A gente sempre vai conversar em conjunto e vai decidir qual é o melhor caminho. Unir expertises para prevenir e tratar melhor, né? Então, quando 2 cabeças pensam, elas pensam melhor que uma, né? Unir a minha expertise com a do fisioterapeuta, com o endócrino, unir a minha expertise com o cirurgião que acabou de fazer aquela cirurgia de correção de coluna, unir a minha expertise com o nefrologista que está vendo, né, a evolução da doença renal. É muito, muito importante a gente unir realmente as forças para tratar melhor e também para prevenir, né? Não só para o geriatra, mas também para o pediatra. Prevenir é sempre muito importante. Quando a gente enxerga que a nutrição é uma especialidade plural, a gente entende que a gente pode conversar com todas as especialidades. Na saúde a gente pode melhorar, na doença a gente pode se antecipar e a gente pode retardar. Então essa frase eu acho que eu quero deixar também para vocês aí, tatuarem na cabeça. Então, na saúde a gente melhora muita coisa, na doença a gente pode se antecipar, né, a progressão do problema e a retardar uma progressão aí que a gente sabe que vai acontecer, tá? Quero agradecer muito o convite aí de todos vocês que me acompanharam também aqui, a atenção de todos. Quero desejar um ótimo dia do médico veterinário, que vocês tenham muita realização na profissão de cada um. Eu, graças a Deus e graças aos meus esforços também, sou uma pessoa muito realizada e sei que a nutrição me trouxe muita, assim, uma grande parcela disso veio através da nutrição, que foi um caminho não tão fácil no início, são 11 anos de estrada, mas que eu tenho certeza que cada sementinha que eu fui jogando lá atrás, hoje já brotou e a gente tem uma linda floresta aí. Aqui são meus contatos, onde eu atuo. Quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, pode me chamar, tanto em rede social quanto e-mail. Me sigam, sempre tem dicas lá, tem dicas na Mix. E é isso, muito obrigada.